ouvinte mundano. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 22, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O terceiro tipo de solo é um solo, em termos práticos que Jesus está falando, é um solo bem arado, é um solo bem preparado com profundidade para receber sementes, é um solo que Marcos fala que tem tudo para germinar e crescer. No entanto, esse solo ele tem ervas daninhas, ele tem espinhos, representa um coração excessivamente fascinado ou preocupado com as questões desse mundo. E Jesus explica: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Portanto, esse tipo de solo tem tudo para crescer, mas por causa dessas ambições que essa pessoa tem na vida, as ervas daninhas crescem mais do que a semente. E logo a semente fica sufocada e essa pessoa também, ela sai daquele rebanho que estava acompanhando Jesus. Agora veja, aqui não se trata de um incrédulo, de uma pessoa com o coração endurecido, de uma pessoa que faz oposição, nem de uma pessoa emocional e nem superficial, mas aqui retrata um coração dividido entre o reino de Deus e o mundo. Dividido entre a mensagem do Evangelho e a mensagem de prosperidade do mundo. Dividido entre os sacrifícios que o Evangelho requer de nós. E dividido entre os prazeres que essa vida pode nos dar. Esse é o ouvinte que está, é a semente que cai no solo espinhoso, com ervas daninhas. É um coração que vai se confrontar com duas coisas. E, obviamente, aqui, na parábola, Jesus fala que esse grupo de pessoas, elas acabam sendo sufocadas pelo mundo e pelas fascinações do mundo, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Esse é o coração. Essa é a chave para entendermos esse tipo de pessoa. Os valores temporários do mundo, os prazeres da vida, as ambições terrenas, os prestígios, as multidões de diversões triviais inundam o coração e abafam a verdade de Deus. Veja, o jovem rico, que podemos ler no Evangelho, é um jovem que chega com completa empolgação e diz: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Fazendo essa pergunta assim como quem está em público, como quem está demonstrando interesse no Evangelho. Mas Jesus, que é onisciente, Jesus que é presciente, Jesus que sabe de todas as coisas, sabe que o coração daquele jovem não está naquela pergunta que ele fez, mas está nos seus bens e na segurança que seus bens podem dar. Jesus diz: vende tudo que tu tens e me segue. Ele, entristecido, olha para Jesus e sai. Veja, esse tipo de pessoa, quando é confrontado entre o reino de Deus e o reino dessa terra, ele vai escolher o reino dessa terra. Infelizmente, esse é o terceiro tipo de solo, é o terceiro tipo de pessoa. É uma pessoa que está dividido entre o reino de Deus e o reino desse mundo, e mais cedo ou mais tarde, os espinhos, que são as ambições, que são os prazeres dessa vida, que são as coisas prazerosas que essa vida pode nos dar, quando confrontadas com o reino de Deus, no coração dessa pessoa, ela prefere dar ouvidos e se inclinar aos prazeres desse mundo. E os espinhos sufocam o crescimento
ali daquela semente. A quinta lição que aprendemos aqui é que nós, que somos semeadores, também vamos ver em muito pessoas assim. Isso acontece demais. Pessoas que aparentemente se convertem, vêm na igreja, fazem sua profissão pública, são batizadas, participam de avanços missionários, mas são pessoas também muito arraigadas nesse mundo, pessoas muitíssimo preocupadas com seus negócios, muitíssimo preocupada com os seus prazeres, com os seus quereres, com as coisas que lhe dão prazer. Essas pessoas, elas não prosperarão no reino de Deus. Mais cedo ou mais tarde, os espinhos que estão nos corações dessas pessoas sufocarão a semente da palavra de Deus no coração dessas pessoas e elas sairão até mesmo da igreja. Isso é real, isso é um quadro que Jesus está descrevendo daquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele. E isso acontece demais. Sexto, essa parábola também reflete em nós, pois às vezes a palavra de Deus não frutifica na nossa vida, ou na vida de alguns. E o cristianismo que é vivido é um cristianismo de fingimento, de teatro, é uma fachada. Devemos saber em nossos corações se de fato Jesus e a mensagem do Evangelho está acima de tudo. É outra pergunta que eu quero que a gente saia daqui essa noite fazendo a si mesmo. Será que Jesus está acima de tudo na minha vida, sua mensagem, o seu reino? Ou será que no fim das contas eu prefiro o meu emprego, eu prefiro o meu salário, eu prefiro o meu bem-estar, eu prefiro a minha saúde, eu prefiro qualquer tipo outro de desejo do que o reino de Deus? Devemos saber se Jesus está acima de tudo para a gente ou se no final das contas os nossos prazeres estão acima de tudo. Isso é uma coisa que devemos, porque podemos ficar o tempo todo na igreja, mas com o coração em outros lugares. Assim como podemos estar trabalhando com o coração em outros lugares. Assim como podemos estar com uma pessoa fisicamente pensando em milhões de outras. Podemos estar na igreja, pegados na Bíblia, fazendo toda a coreografia cristã, orando, louvando em dos cultos, mas o coração está completamente distante. Veja, eu não estou falando aqui que a gente deve negligenciar o trabalho de forma nenhuma, que a Bíblia ela não se contradiz, ela diz que o homem tem que comer do suor do seu rosto. Mas eu estou falando em colocar isso acima do reino de Deus e acima de Deus.